Hoje eu vou te falar o que acontece no seu corpo quando você toma água de cravo de manhã e o impacto que isso tem no fígado, no açúcar do sangue, no emagrecimento, na inflamação. Só que 90% das pessoas fazem errado e se preparado e estão só consumindo uma água aí com cheiro de cravo. Fica até o final que você vai aprender como fazer e você vai amar esse vídeo. Antes de começar, quero te perguntar se tem algum tipo de bebida que você tome logo de manhã, alguma água, algum suco, algum shot, alguma coisa diferente. E para que você faz isso? Eu vou adorar ver o seu comentário. Quando a gente pensa no cravo, né, ele é muito maravilhoso. Tanto que assim, antigamente, na época das grandes navegações, ele realmente era muito valioso, né? Ele era tipo uma moeda mesmo, pelo grande valor que ele tinha para a saúde, né? Já se conhecia muito ele no Oriente. E aí, quando os navegadores foram lá, descobriram esses efeitos benéficos medicinais até do cravo. E aí ele começou a ter esse valor agregado altíssimo, né? Sendo comparado, inclusive, a ouro e especiarias ficaram muito caras, né? Hoje em dia a gente tá lá largando o cravo, coitado dele, usa só para um doce ou outro, não costuma utilizar assim no dia a dia. Então é interessante a gente conseguir trazer mais esses conhecimentos de volta para nossa rotina, né? Quando a gente observa o cravo em termos de compostos bioativos, ele tem um dos mais poderosos, que é o eugenol, e tem vários polifenóis bioativos também. Tem a tabela ORAC, que é uma forma que os pesquisadores utilizam para dizer qual é o poder antioxidante de um alimento. Então, o cravo está ali em cima como um dos mais poderosos que tem nos alimentos mais antioxidantes, mais poderosos e mais valiosos para a nossa saúde. Um dos grandes benefícios do consumo da água de cravo, já logo de manhã, tem a ver com o efeito no controle do açúcar do sangue. Estudos verificaram o controle da glicemia conseguir abaixar pós-prandialmente, ou seja, depois da refeição, em pessoas que já tinham glicemia elevada, até mesmo a glicemia pré-prandial, antes da alimentação, conseguiu ser baixada. Então, ele tem efeitos significativos na redução da glicemia, de jejum, melhora da glicemia pós-prandial e resistência à insulina. Então, ele acaba sendo muito interessante. Até porque o cravo tem um papel interessante, essa água de cravo, com relação à inibição enzimática que ele tem com relação à digestão dos carboidratos. Os compostos do cravo reduzem a ação das enzimas alfa-amilase e alfa-glicosidase no intestino. Então, com isso, o carboidrato não consegue ser tão bem quebrado, como ele fica grande, não consegue ser tão bem digerido e absorvido pelo intestino. Então, ele não entra tão abruptamente na corrente sanguínea, torna a digestão do amido, pão, arroz, massa, mais lenta e gradual. Claro que isso não é um passe livre, né? Ai, beleza, vou tomar água de cravo aqui e vou comer aqui uma panqueca com doce no café da manhã, um bolo com calda. Não é por aí. A ideia do vídeo realmente é te dizer os benefícios, que tem muito mais ainda. Como muitas pessoas acordam com a glicose mais alta, até por conta de uma questão fisiológica mesmo, né? De manhã a gente tem um pico natural de cortisol, isso tende a aumentar a nossa glicemia, isso é natural e esperado. Então, mas nas pessoas que têm diabetes, pré-diabetes, esse aumento fica maior ainda. Então, consumir água de cravo nesse momento já vai ser um efeito benéfico. Além disso, a gente sabe que para muitas pessoas o café da manhã tende a ser uma refeição muito rica em carboidrato, né? É pão, é suco de laranja, é pão de queijo, é bolo, como eu te falei. Então, não que o chá de cravo, a água de cravo vá melhorar e ser um passe livre, como eu te disse, mas com uma alimentação equilibrada vai ajudar a ter um melhor controle glicêmico nesse período da manhã. Muitas pessoas querem saber também do papel da água de cravo no fígado, nessa questão anti-inflamatória e como ele age dessa forma. O eugenol do cravo, ele ativa uma via muito interessante, que é a NRF2. Essa NRF2 é como se fosse um interruptor do nosso corpo, mostrando para os nossos sistemas que eles têm que ficar com maior capacidade antioxidante, é como se ele estimulasse uma via antioxidante no nosso corpo. E tem umas pessoas aí que tomam um banho de água gelado, sabe? Fazem várias manobras aí radicais para ativar essa mesma via que a água de cravo consegue ativar aí tranquilamente para você. Então, com essa ativação da NRF2, ele eleva a glutationa, que é um potente antioxidante celular, que inclusive, né, é muito necessário para a glutationa peroxidase, que é a nossa mestre dos antioxidantes do nosso corpo. E segundo estudos, o cravo atua inibindo a gliconeogênese hepática também. Então, essa gliconeogênese hepática é a formação, a criação de mais glicose pelo fígado, que ocorre até mesmo durante a madrugada. Então, ele ajuda a impedir que o fígado despeje uma quantidade muito grande de açúcar no sangue enquanto você dorme, o que é o motivo de muitas pessoas acordarem com a glicose mais alta.
Então, tomar essa água de cravo logo de manhã em jejum ajuda nessa questão de melhorar como se ligasse um interruptor mais antioxidante do seu corpo logo de manhã, ajuda a poupar o fígado também e faz com que ele funcione de uma forma mais equilibrada ao longo do dia. Ainda tem uma questão da saúde intestinal e até mesmo dessa questão antimicrobiana que o cravo tem. Ele tem uma ação já documentada, né, do efeito antimicrobiano. E a gente sabe que quando a gente acorda de manhã, a gente ficou muitas horas sem comer. E muitas vezes as pessoas têm um crescimento maior de bactérias, até mesmo na boca, enfim. Então, tomar essa água de cravo de manhã já é uma forma de dar uma neutralizada nisso. Não tô querendo dizer aqui que ele tem efeito antibiótico, tá? Se você tá com bactéria, pus na garganta, a ideia não é essa. Mas é te dizer que, de uma forma diária, ele consegue ajudar a diminuir um pouco a carga de bactérias que podem estar crescendo demais aí no seu organismo. Muitas pessoas querem saber, então, como fazer essa água de cravo, porque tem gente que acha que é simplesmente pegar, jogar 2 ou 3 cravos ali, misturar com uma colher e beber antes do café da manhã. Não é assim, o cravo é uma especiaria muito dura. Então, o ideal é que você faça primeiro uma extração por decocção dele, vulgo fazer um chá do cravo, mas esse chá tem que ser feito levando o cravo ao fogo, na água fervendo, para extrair primeiro esses compostos bioativos. Então, o ideal é 4 a 5 cravos da Índia, em mais ou menos uns 300, 400 ml de água, você leva ao fogo, amassa ele para liberar melhor os compostos bioativos. E aí você leva ele ao fogo para fazer essa extração por uns 10 a 15 minutos. A amassar é super importante para você expor mais esse núcleo do cravo, né? Expor mais os compostos bioativos. Aquece ele ali, deixa ele ferver um pouquinho e depois desliga. E o ideal é que você também tampe esse recipiente, né? Tampe a panela, tampe a leiteira, porque a gente tem os óleos essenciais e compostos aromáticos voláteis juntos com vapor de água. Se isso fica indo embora ali, esse cheiro de cravo também vai levar embora muito o princípio ativo. Então, quando você tampa e ele volta a condensar ali, volta para sua bebida, você consegue manter esses óleos essenciais, esses compostos aromáticos voláteis e consumir junto com a sua bebida. Tem gente que fala assim, ai Patrícia, eu posso fazer essa água de véspera? Por exemplo, eu posso amassar esses cravos e deixar de molho, assim, tipo, né, como a gente faz água de alho, né? Amassa, bota na quantidade de água, tampa ali e deixa durante a noite. Pode ser uma outra opção, você vai ter que amassar bem, mas eu acho que dessa forma é mais prático, em que você faz o chá, depois que ele está pronto, você completa com mais água e, inclusive, pode ir tomando ao longo da manhã. Pode ser, inclusive, uma forma mais saborosa de você conseguir se hidratar mais ao longo da manhã, ao longo do dia. Você vê que essa água de cravo já ajuda na questão do fígado, ajuda na questão do controle do açúcar do sangue, ajuda no papel anti-inflamatório antioxidante, tudo isso também ajuda no processo de emagrecimento. Inclusive, lembra de dar uma olhada aqui embaixo na descrição que eu vou deixar o link para os meus desafios de emagrecimento, controle do açúcar do sangue e anti-inflamatório, tudo que o cravo te ajuda, né? Também tem o desafio de 10 dias para tudo isso, com receitas e dicas diárias. Todo mundo que está fazendo tá amando, eu vou deixar os links aqui embaixo na descrição para você. Aproveita e me conta agora se você toma alguma água, se vai passar a tomar água de cravo, tem alguma outra água que você beba aí de manhã com alguma coisa, ou água pura mesmo, vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar e com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!